aqui fazendo um favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, pela vida do teu servo que aqui está, Pai, a qual irá trazer, Senhor, a tua mensagem, ó Deus. Nós cremos, Senhor, que grande será o teu feito agora, Senhor, no nosso meio, ó Pai. Vem usar, Senhor, o pastor Marcelo, Senhor, grandiosamente em nossa vida, Senhor. Vem entrar com a tua unção sobre a vida dele, ó Pai. Venha estender, Senhor, agora, Senhor, do trono da graça sobre ele, ó Pai. Venha, Senhor, usar ele grandiosamente esta manhã, ó Pai, porque nós cremos que grande será o feito aqui esta manhã. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas, igreja. Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa manhã? Estão bem? Então, eu confesso para vocês que hoje eu estou um pouquinho nervoso. Um pouco nervoso. Porque a responsabilidade que o Senhor me colocou no coração para hoje de manhã é algo que tem mais ou menos... Pode sentar. Daqui a pouco eu chamo vocês para lerem comigo o texto aqui. Já pode ir adiantando, tá? Vamos lá. Abre a Bíblia de vocês aí em Provérbios. No livro de Provérbios. Estou feliz demais. Muito feliz. Nervoso também. Na verdade é o temor ao Senhor, né? Pela palavra do Senhor, a gente tem que ter esse temor ao Senhor. Então lá no livro de Provérbios, tá? Nós vamos ler do capítulo 1, tá bom? Mas não é agora não, só segura aí. Acha aí, para ficar mais fácil. E aí nós vamos estar falando um pouco sobre esse texto. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Dia dos Pais, né? Glória a Deus. É gostoso, não é? É uma responsabilidade, mas é gostoso. A gente ter essa responsabilidade de educar nossos filhos, de trazer nossos filhos, mostrar para ele o caminho do Senhor, é gostoso, não é verdade? Essa coisa de ser pai, de você ter assim, ó, a sua prole ali crescendo, seus filhos, e você educando eles. Hoje nós estamos no segundo dia, aonde nós estaremos falando sobre família. É o segundo domingo nós estamos falando sobre família. Semana passada o pastor Bruno aqui falou muito bem. Como aquela palavra entrou no meu coração. Do renovo do vinho. Como entrou no meu coração. E à noite também. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. É muito bom a gente ter a noção de como criar os nossos filhos. Para ter uma noção que nós não apenas somos aquele responsável em trazer dinheiro, trazer o alimento, e é só isso não. Família é muito mais do que isso. Quando você fala seu pai, você está colocando a mão no peito dizendo: ei, eu sou responsável pela minha família. Ei, junto com a minha esposa, porque no início nós somos um casal. Quando os filhos começam a nascer, vira uma família. Então você bate no peito e fala: olha, eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável pela minha esposa. A minha esposa é responsável pelos filhos. A minha esposa é responsável pela casa. Isso é um ciclo que é importantíssimo dentro da família. Nós temos que ter esse entendimento sobre a família. Pai e mãe é para o resto da vida. Eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui querendo orar, né, com os seus pais, talvez vocês hoje já têm sua família, mas eu tenho certeza que conselhos você sempre pede aos seus pais. Eu tenho certeza que os seus filhos sempre pedem conselhos para vocês que são pais e pedem conselhos para os seus avós. Isso é um ciclo. Isso é geração por geração. E é em cima dessa geração por geração, essa coisa de ter a família, que muitas das vezes há um acréscimo.
com os nossos velhinhos, né, nossos avós, os nossos pais, que muitas vezes já estão por idade e passam a morar com vocês. Tudo isso é um ciclo que é importante de geração para geração e nós precisamos aprender. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos tempos, o que a gente está percebendo é uma distorção a respeito da família. Há uma distorção no caráter do pai. Há uma distorção no caráter da mãe. Não é verdade? Hoje em dia você vê pessoas dizendo, não é bem assim família. Quem disse que não? Isso é uma coisa constituída por Deus. Como que isso não pode ter uma base? Você que é pai, você que é mãe, nós temos as nossas responsabilidades. E como pai, como mãe, entenda uma coisa, não é pagar pensão e achar que isso está resolvido, não. É ser presente. É ser um pai presente, uma mãe presente. É cuidar dos filhos, não é deixar os filhos serem cuidados pelos avós. Não é ser os filhos deixem cuidado ou ter o cuidado por qualquer pessoa. Entenda uma coisa, nós precisamos trabalhar. Talvez você vai ter que contratar uma pessoa para ficar com o seu filho. Mas os ensinamentos, a gente que dá. Aonde nós vamos chegar com essa introdução que eu estou falando com vocês nessa manhã? Lá em Provérbios. Nós vamos ler aqui um provérbio a qual um homem, conhecido como Salomão, um dos maiores reis que já existiu. Ei, presta atenção, Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo. Mas ao mesmo tempo ele teve sobre a sua vida um pai segundo o coração de Deus. Não ouviu um amém? Olha só, vamos falar um amém, irmãos. Está frio, mas dá. Não sei se vocês estão entendendo. Se não estão entendendo, vai começar a entender. Entenda uma coisa, nós vamos ler Provérbios agora 1. Pode ficar de pé. Esse Provérbios 1, na verdade, são 31 provérbios, que é um conselho. Eu fiz isso no mês de março. Leia um provérbio por dia. E você vai ver uma coisa, como uma coisa que foi escrito 1000 anos antes de Cristo, ou seja, está por volta de quase 3.000 anos, 3.000 anos, segundo o calendário romano. Durante esse tempo todo, uma coisa que foi escrita lá atrás, como ela é atual, como ela é importante para mim e para você, para que nós possamos ser os melhores pais e criarmos Ele na presença do Senhor. Então vamos lá, abre a Bíblia de vocês aí em Provérbios, capítulo 1, todos acharam aí, certinho? Vamos dizer, olha só, eu vou ler uma versão mais atual para vocês verem como isso aqui é gracioso. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes são os provérbios, sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-la a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimentos e discernimentos aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. E ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha essa parte aqui, olha, presta atenção. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. O que aprender com eles será uma coroa de graça em cima da sua cabeça, e um colar de honra em seu pescoço. Ei, olha só, de novo. Ouça, meu filho, as instruções do seu pai, e não despreze o ensinamento da sua mãe.
Amém? Podem sentar. É em cima desse texto que nós vamos falar hoje. Sim, em cima desse texto. Aqui nós vemos aqui uns princípios. Aqui nós vemos aqui conselhos de um pai para o seu filho. Aqui nós estamos vendo aqui uma pessoa que foi rei, uma pessoa que foi guerreiro, uma pessoa que foi diferenciada, foi escolhida para ser o rei de Israel, mas ao mesmo tempo foi uma pessoa que sabia que teria uma geração após a ele, que teria que também estar ciente do que é ser um rei. Então agora você vê Davi aqui, instruindo o seu filho, mostrando para ele algo importante. Entenda uma coisa, quando nós estamos falando de família, eu estou falando de pai e mãe, isso é a base. É em cima do pai e da mãe que vem o ensinamento e as instruções. É por isso que nós vamos falar hoje sobre isso. Você que é pai, que é mãe, que é responsável por uma família, eu quero que isso entre no seu coração. Entenda uma coisa, nessa manhã agora, eu quero que você agora ative dentro de vocês tudo aquilo que um dia vocês ouviram de conselhos e ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Lembre do seu passado, agora. Nós precisamos fazer isso. É um exercício para a gente poder entender um pouco o que Davi e a sua mãe, a mãe de Salomão, fez por ele, Batseba. Ei, presta bem atenção. Olhe sobre isso agora. Eu quero que vocês ativem lá do fundo, porque é muito importante. Entenda uma coisa, meus queridos. Hoje, graças a Deus, nós estamos introduzidos em Cristo, não é verdade? Nós temos o Senhor, Jesus, como o nosso único e Salvador, correto? Ele não tirou o pecado do mundo. Eu e você hoje, como nós temos esse entendimento, entenda uma coisa, nós temos base para ensinarmos os nossos filhos a ser melhores pessoas no mundo. A partir do momento que você entende que nós hoje, como família, estamos servindo ao Senhor, você já tem uma base bíblica para poder ensinar os seus filhos no caminho. Mostrar para ele o que é o certo e o que é o errado. E quando eu disse para vocês ativarem aquilo que vocês um dia receberam dos seus pais, eu tenho certeza absoluta, mesmo sendo muitas vezes coisas negativas, hoje, como você está introduzido em Cristo, eu tenho certeza que você faz diferente. Talvez você tenha uma mágoa do seu pai, por alguma situação, mas lembre-se, hoje você é pai, você é mãe, e hoje eu tenho certeza que você faz muito diferente daquilo que seu pai fez. Mas lembre de uma coisa, tudo que a gente recebe de conselho, tudo que a gente recebe de educação, mesmo que parecendo que não está certo, entenda uma coisa, em Cristo a coisa muda. Em Cristo a coisa muda. Se nós estamos em Cristo, nós temos isso aqui como base para o ensinamento dos nossos filhos. Então vamos lá. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, tá? Deixa eu ler uma coisa aqui que está ligado a leis brasileiras, dentro da Constituição brasileira. Olha que incrível. Olha aqui que fala o significado da palavra família. Grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, especialmente pai, mãe e os filhos. Olha só o significado. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação, os cuidados dos filhos, bem como responsável por influenciar, olha só, comportamentos dos membros no meio social. O papel da família é relacionado com a socialização. Nesse processo são transmitidos valores, olha só, morais, sociais, bem como as tradições, os costumes e os conhecimentos perpetuados através de gerações. Pela lei, espera-se que o ambiente familiar seja um lugar de afeto, cuidado, segurança, conforto e bem-estar, proporcionando um respeito digno de cada um dos seus
membros. Essa parte me chamou a atenção. Quando diz que nós temos que trazer para os nossos filhos entendimento e mostrar para eles o que é moral. Trazer para os nossos filhos, trazer para os membros da nossa família a importância da moralidade. Entenda vocês uma coisa. Como vocês aqui têm lembranças em relacionado ao que seu pai um dia falou com vocês a respeito de moralidade? Eu não sei quanto a vocês, mas graças a Deus, eu tive um pai que teve muita, nesse ponto, sabedoria para me ensinar. E graças a Deus, entenda uma coisa: quando os conselhos dos nossos pais são bíblicos, isso só vai nos acrescentar e fazer a gente crescer. Entenda uma coisa: o que você hoje falar para o seu filho, ensinar o seu filho a respeito de como ser uma pessoa com caráter, com certeza isso vai ser plantado sobre a vida dele e eles nunca mais irão esquecer. E se um dia eles começarem a desviar, pode ter certeza que o Senhor vai voltar com ele para o mesmo lugar. Entenda uma coisa: os princípios têm que ser bíblicos. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, para vocês entenderem como é importante nós criarmos sobre os nossos filhos algumas memórias que vão ser memórias tanto afetivas como memórias que seja de moralidade, aonde isso vai ter como princípio sobre a vida dele. Quando eu tinha aproximadamente, eu compartilhei isso com a minha esposa, para vocês verem como é que são as coisas. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu me lembro que o meu pai, eu tive foi a primeira namorada que eu levei para os meus pais conhecerem. E foi numa festa de aniversário de um tio. Eu cheguei com ela lá, e aí todo mundo, apresentei tudo para ela, todo mundo, e o pessoal começou a conhecê-la, conversar e tudo, e assim foi a festa toda. A festa acabou. Eu fui para casa, na verdade nós fomos levar ela em casa, que eu estava no carro do meu pai, deixamos ela em casa e voltamos para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro de uma coisa: a minha mãe saiu do carro, foi direto abrir a porta, o meu pai saiu do carro também, ele estava esperando eu guardar o carro. Só que meu pai ficou, lá em casa tinha uma varanda pequena, e meu pai ficou na entrada da varanda, com o pé em cima do degrau, lembro disso até hoje. E ele ficou ali me esperando. E aí, minha mãe entrou, e ele ficou me esperando, eu tranquei o carro, saí. Quando eu cheguei próximo do meu pai, ele virou para mim e falou: filho, eu preciso te falar uma coisa. Eu, fala, pai. Ele falou: olha, antes da sua mãe eu tive uma namorada. Eu sempre a respeitei. Não foi com ela que eu me casei. Depois eu conheci sua mãe. Eu a sempre respeitei. Eu nunca traí a sua mãe. Entenda uma coisa: eu não sei se você vai casar com essa menina. Eu acho que não, porque deu para perceber que não. Mas lembre de uma coisa: respeite ela, porque ela tem família. Ela tem um pai e tem uma mãe. E eu conheço os pais dela. Então a respeite. Não traia ela. E quando você casar, respeite a sua esposa. A trate bem. E não traia ela. E ele foi me dar um tapa na nuca e passou a mão sobre o meu ombro. E a gente subiu as escadas juntos. Irmãos, eu lembro disso até hoje. Isso não saiu da minha memória. Que orgulho. Não saiu da minha memória. Aquele dia o meu pai não colocou um fardo pesado sobre o meu ombro de responsabilidade. Naquele dia o meu pai me ensinou que eu preciso ser moral, que eu preciso respeitar, porque é bíblico. Naquele dia o meu pai me ensinou como devo fazer
Não apenas com a minha esposa, mas com qualquer mulher que eu possa passar perto. Eu tenho, sabe, me dá não sei como é que eu te falar, assim, quando eu vejo, sei lá, tô próximo assim, eu vejo homem mexendo com mulher na rua, sabe, uma falta de respeito. Quantas vezes no passado assim, no trabalho, o pessoal com essas brincadeiras, eu sempre afastava, sabe, de ficar, né, falando de mulher assim. Poxa, muitas vezes pessoas casadas. Que respeito é esse que está faltando? Que respeito é esse que está faltando, que nós precisamos voltar a ter sobre as nossas vidas? Gente, se você tiver um pai que um dia fez isso, sabe, corta da sua vida. Que você como pai hoje está dentro de uma igreja, sabe, vivendo a vida com Cristo, não devemos estar contaminados com isso. Foi a instrução que o meu pai me deu naquele dia. E sabe o que aconteceu? Algum tempo depois, bastante tempo depois, eu mudei para o sul. Fui para Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, eu conheci uma pessoa lá, e nós começamos a viver junto. Detalhe, viver juntos, não casados. Meu pai já tinha falecido nessa época. Viver junto com essa pessoa. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês, tá? Hoje é só um pedacinho dele assim. E eu me lembro que a minha mãe foi lá. Eu convidei minha mãe para ir para Porto Alegre, ela foi. Com medo de avião, mas foi. Chegando lá, irmãos, entenda uma coisa, olha só, como é importante o ensinamento da mãe também. Como é importante a gente observar e entender que a mãe da gente só quer o carinho da gente, quer o melhor pra gente. A minha mãe chegou lá, ficou uns dias comigo. No último dia, a minha mãe tirou um envelope de dentro da bolsa e entregou e disse assim, ó, aqui tá, eu passei no cartório e aqui tem todos os documentos necessários para você regularizar a sua vida. Sabe por quê, filho? Você está em pecado. Você está vivendo a vida errada. Então, se você gosta dela, então resolve isso. Se não, está na hora de você fazer uma coisa diferente. Está na hora, né? Seu pai sempre te ensinou você sobre respeito com as mulheres. Então, ou seja, e aí? Você está desrespeitando. Você está em pecado. E ela foi embora. Pegou o avião e foi embora. E aí, irmãos, olha só, conselho de mãe, para me fazer a coisa certa. E aí a mãe dessa pessoa com quem eu vivia, veio com um ditado popular. Hein, Edgar? Olha o ditado popular, olha o ditado popular. Marcelo, entenda uma coisa. Juntado com fé, casado é. E ela não acreditava em Deus. Você acredita em Deus, eu sei que você acredita em Deus. Mas esse ditado eu tenho certeza que pode ser bíblico. Juntado com fé, casado é. Eu falei, não, não é não. Não é, mas não é mesmo. Não é. E essa pessoa com quem eu vivia me disse bem assim, eu não entro numa igreja, você sabe disso. E ela não entrava realmente. Tinha uma outra religião. Eu acho que vocês até entenderam, né? E aí, não entro. Não me force. Só se você for aonde eu vou. Lá eu não ia. Tinha medo. Na época eu não tinha me convertido ainda. E eu falei, lá eu não vou. Você está doido. Não vou lá de jeito nenhum. Porque eu sabia que aquilo ali não foi o que meus pais me ensinaram. E eu lembrei das palavras também do meu pai, dizendo, ache uma mulher de Deus. Ache uma mulher que tem temor ao Senhor, porque aí as coisas vão dar certo. Vocês vão sofrer, vai passar por muitas dificuldades, mas vai dar certo. Eu lembrei disso, e a minha mãe me lembrou nesse dia também. Então, quando eu olhei para aquela pessoa, eu falei, não, beleza. Irmãos, eu juntei minhas coisas. Só as roupas que eu tinha do corpo, a Patrícia lembra, e eu voltei para cá. Larguei tudo. Voltei para cá. E eu chegando aqui, esfarrapado praticamente, com só as roupas velhas, deixei tudo para trás, não quis saber de mais nada, o que eu deixei em Porto Alegre, tudo aquilo que eu conquistei lá em Porto Alegre. E chegando aqui, eu estava tão mal, e graças a Deus
de repente uma velha amiga minha aparece em minha vida. Essa velha amiga já tinha conhecido a Cristo. Essa velha amiga me ajudou nesse caminho. Essa velha amiga me levou um dia na igreja. E lá, antes eu estava sentindo uma ausência tão grande de Deus. E que lá, junto com ela, naquele dia que eu fui na igreja, o Senhor novamente aqueceu o meu coração. E eu aceitei a Jesus. E a partir daquele momento até hoje, eu estou aqui na presença dele. Essa mulher é minha esposa. Essa amiga é a minha esposa, que eu amo de coração. Te amo, amor. A mulher de Deus, que anda comigo, que entende as minhas dificuldades, que me ajuda. Porque depois que a gente se conheceu, a gente começamos a namorar, e eu sempre respeitei. Olha só, que eu tinha vivido uma vida, né, sexual ativa. Ela também foi noiva. Só que quando a gente conheceu a Cristo, tanto eu quanto ela, a gente decidiu esperar. 3 para 4 anos, né? 3 anos. Durante 3 anos, a gente fez tudo como o Senhor manda. Respeitando um ao outro. Respeitando principalmente a Deus. E aos seus princípios. Os conselhos que estão aqui. Porque eu sabia que eu deveria fazer isso, porque quando você está na presença do Senhor, tudo é válido nesse sentido. Entenda uma coisa, meus irmãos. Passamos por maus bocados, mas nós estamos juntos. Nunca passou na nossa cabeça em separação. Já passamos tantas dificuldades, mas junto, como família. Porque um dia, no passado, a minha mãe me instruiu em algo, meu pai me instruiu em algo, e a minha mãe teve sabedoria para me ensinar e relembrar tudo aquilo que um dia eu quase que comecei a perder. Isso está na minha memória. O exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui, eu quero que vocês levem para os seus filhos. Aquilo que vocês receberam de seus pais de ensinamento, ensine os seus filhos. Ei, preste atenção. O mundo está se modernizando. Cada dia a gente vê a tecnologia tomando conta de tudo. Mas lembre-se de uma coisa. Conselhos de um pai que passa de geração para geração, eles nunca vão morrer. Os conselhos que você recebeu do seu pai, se você aplicou eles sobre a sua vida, pode ter certeza que no futuro você também vai aplicar sobre os seus filhos. Sabe aquela expressão que a gente diz assim: eu nunca vou ser assim, né? Não, você está doido, meu pai está ultrapassado. Ei, Renan, imagina só, meu pai está ultrapassado. E aí quando você casa e tem filhos, aí você começa a fazer a mesma coisa que o seu pai fez por você. Você começa a ter os mesmos conselhos que o seu pai te deu. A geração muda, mas os conselhos de pai sempre vai ser eternos. Se for bíblico, aí que o negócio vai para frente mesmo. E não tenha medo de corrigir os seus filhos. Não tenha medo de corrigir os seus filhos. Em Provérbios 3, 11, 12 diz assim, ó: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com as suas repreensões, pois o Senhor o disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de quem ele deseja bem. Entenda uma coisa, meus queridos. Disciplinar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, é correto, nós temos que fazer isso. E ensinar eles também a não ficar com raiva de você, a nem ficar com raiva de Deus, se caso houver a correção deles sobre a vida dos seus filhos, e nossa também. Lembramos que nós somos pais, mas também nós somos filhos.
Então lembre-se disso. Correção aos filhos vai trazer façam com que eles sigam o caminho correto. Corrigir um filho é amor. Não se preocupe com isso. Aprenda, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. É para acordar. Peça ao Senhor sabedoria e conhecimento, que nem fez Salomão, para que você possa mostrar para os seus filhos o caminho correto. Deixa eu contar uma outra história rapidinha aqui. Essa é rápida, tá? Quando eu era pequeno, eu fiz uma coisa. Eu roubei um brinquedo de um amigo. E esse brinquedo que eu roubei, quando eu cheguei em casa, era uma coleção de Transformers. Eu não sei se vocês lembram. Eu tenho 42 anos de idade. Então não sei se vocês têm a mesma idade do que eu, os meninos aí. E esse Transformers, ele era a flexão, que empurrava ele, aí ele chegava no final, ele pulava e ficava em pé. E faltava um para minha coleção. E logo aquele que eu não tinha, meu amigo tinha. E aí, sabe o que eu fiz? Eu roubei dele. Eu roubei. E quando meu pai chegou em casa do trabalho, ele olhou, falou assim: que brinquedo é esse daí? Um amigo meu que me deu. Que amigo? Fulano. Meu pai, ele te deu? Deu. Meu pai não ficou contente com aquilo. Eu lembro disso até hoje. Ele procurou o pai dele, porque eles eram amigos de trabalho, perguntou ao pai dele. Aí o pai desse meu amigo falou assim: ô Zé, na verdade é o seguinte, o meu filho está chorando, e eu até ia colocar ele de castigo, porque ele sumiu o brinquedo dele, de Natal, e era caro, irmãos. E aí ele disse, e eu falei com ele que ele tinha que achar o brinquedo de qualquer jeito. Aí meu pai falou assim: não se preocupa não, que eu sei onde está o brinquedo dele. E eu me lembro, aquele dia, meu pai chegou em casa, e meu pai novamente me fez uma pergunta, e ele falou comigo assim: preste atenção nas palavras que você vai dizer. De quem é esse brinquedo? Fale a verdade. E eu fiquei assim, eu falei: ô pai, é do fulano. Por que está com você? Lembre-se que eu te falei sobre as palavras. E eu contei a verdade, eu roubei dele. E aí o meu pai levantou, tomou banho, saiu do banho e disse para mim assim: vai tomar banho agora. Irmãos, naquele momento, eu pensei: vou apanhar. E debaixo de chuveiro, de corrião. E eu fiquei com medo. Fui pro banheiro e já fiquei olhando para a porta. E eu comecei a tomar banho. E eu lá no banho, e eu ficava: qualquer hora meu pai chega. Ele vai chegar, vai me bater debaixo do chuveiro. Ele bateu na porta. Ele me disse: está demorando demais. Aí eu saí, desliguei o chuveiro, saí, fui para o meu quarto, eu ia para o meu quarto, e eu falei: ele está no meu quarto, me esperando que eu chegue, e vai me bater. Quando eu cheguei no quarto, ele não estava, eu rapidamente troquei de roupa. Na verdade, meu pai estava na sala. Quando eu cheguei na sala, ele falou: traz o brinquedo. Eu peguei o brinquedo. E ele pegou pela mão e me levou na casa do meu amigo. Chegando lá, ele virou para mim, eu lembro disso até hoje, ele abaixou. Eu tinha uns 7 anos de idade, eu acho. Ele abaixou, olhou no olho, no meu olho, olho no olho, lembro disso até hoje, olho no olho, e disse assim: fale a verdade e use as palavras corretas. E eu cheguei para esse meu amigo, pedi perdão, pedi desculpas, devolvi o brinquedo, disse que eu tinha roubado dele. E meu pai falou: agora os pais dele. E eu fui lá, falei com os pais deles, pedi perdão, pedi desculpa. E aí, meu irmão, o meu pai novamente olhou dentro dos meus olhos, abaixou, olhou dentro dos meus olhos e disse bem assim: você nunca mais roube nada de ninguém. Porque isso vai trazer para a sua vida uma desgraça. Você vai trazer para a sua vida uma maldição que você nunca mais vai esquecer. Roubar é pecado. Roubar é pecado, não é de Deus. Quando eu falo trazer uma desgraça para você, meu filho, significa que você
Hoje rouba um brinquedinho, amanhã você pode roubar o dinheiro, roubar outra coisa. E não queira que Deus te castigue, e não queira que a justiça um dia te cobre. Isso, você ser preso pelos atos que você faz. Mas principalmente, não fere os princípios de Deus. Esse é um mandamento, não roube. Olhando no meu olho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele levantou, pegou na minha mão e levou para casa. 3 dias, o meu pai não conversou comigo. O meu pai, além de ser pai, era o meu melhor amigo. E 3 dias, o meu pai não falou comigo. Decepcionado comigo. Eu vou te contar um segredo. Eu falei isso com a minha esposa. O meu desejo era que ele tivesse me batido. O meu desejo foi que ele tivesse feito comigo aquilo tudo que eu imaginei. Porque sentir a ausência do meu pai foi a pior sensação do mundo. Eu desejei que ele me batesse. E isso também ficou na minha memória. Nunca mais saiu. Entenda uma coisa, meus filhos. Entenda uma coisa, vocês que estão aqui nessa manhã. Não se preocupe em repreender os seus filhos. Mas saiba como repreender, para que eles tenham na sua memória, não o pai que um dia castigou, bateu nele ao ponto disso, mas sim, que eles tenham na sua memória algo que eles nunca mais vão esquecer. Princípios bíblicos que eles nunca mais vão esquecer. E vão mudar a sua história no futuro. Que isso tudo se torne algo muito especial. Lembre-se, nós temos o poder em nossas mãos de pegar aquilo que é a maldição, que muitas vezes o pessoal gosta de dizer, maldição hereditária, para transformar isso em bênçãos hereditárias. Lembre-se, nós estamos em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, tudo que você fizer pela sua família, quando você repreender o seu filho, quando você ajudar a sua esposa, quando você ser companheiro do seu marido, quando vocês entenderem isso tudo, isso se torna bênção sobre a sua vida. Bênção hereditária. Os seus filhos vão ver vocês como exemplo. Então pare de brigar em casa se vocês brigam. Se precisar discutir, entenda uma coisa, irmãos. Marido e mulher sempre discutem, tem sempre alguma coisa que precisa, existem umas arestas que precisam ser resolvidas. Sim, precisam discutir, precisam entrar em acordo. São 2 cabeças completamente diferentes. São 2 cabeças diferentes. E vocês precisam sim entrar em acordo, resolver uma situação, ainda mais se for uma relação aonde está afetando a sua família. Mas lembre-se de uma coisa, essas brigas, evite de fazer em frente dos seus filhos. Mostre para os seus filhos como é importante viver em harmonia, viver em comunhão. Olhe para os seus filhos, ensine eles isso daí. Ei, se as coisas estão difíceis sobre a sua vida, e aí você está pensando em divorciar, não faça isso. Não faça isso. Graças a Deus, pense bem, se nós não temos esse exemplo muitas vezes dentro da nossa casa, mas nós temos dentro da nossa casa, aqui, como família IEGEM, ou qualquer outra igreja, é a responsabilidade de saber o que é importante viver em família. Olhe para as pessoas, converse com as pessoas que podem te ajudar em conselhos e ensinamento. Lembre-se de uma coisa, se você um dia não teve um pai, lembre-se, você pode ter um pai espiritual. Se você foi convertido, essa pessoa que te trouxe você aqui é um pai espiritual. Se você tem dificuldade, lembre-se do seu pastor, procure ele, porque ele é um pai espiritual para você. Mas por favor, se tem alguma coisa para criticar a respeito da mensagem, a criticar alguma coisa a respeito do que, como os pastores ou evangelistas, ou o que for da casa, estiver fazendo diferente, que vocês não entrem em acordo, por favor, não fale mal dos seus líderes na frente dos seus filhos. Para que ele não gere no coração dele que igreja não é aquilo que a gente pensa que é.
Gere no coração dos seus filhos como é importante viver em harmonia, viver em comunhão, viver em família, em casa, na igreja. Porque aqui a gente aprende como fazer para melhorar sobre as nossas vidas, como para a gente ter uma vida familiar melhor. Pastor nenhum vem aqui para perder tempo. Evangelista nenhum, diácono não vem perder tempo aqui não. Entenda uma coisa, meus irmãos. Aproveite tudo aquilo que a igreja pode te dar. Se é reuniões de casais, venham. Como casal vocês vão receber bênçãos que vocês vão aplicar sobre a sua família. O meu pai e minha mãe ficaram juntos 28 anos. Só não estão até hoje porque meu pai faleceu. Mas eu tenho certeza que se estivesse vivo, estariam juntos até hoje. E a minha mãe fala do meu pai numa saudade que dá até, né, amor? Eu olho e falo, poxa, se meu pai foi assim, eu também quero ser. Não sei se eu sou, amor. Amém, glória a Deus. Não é porque está na frente da igreja perguntando que ela é muito sincera. Se não fosse, ela fazia, não. Mas glória a Deus. Entenda uma coisa. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Pai e mãe, vocês são exemplos. E o melhor exemplo não é ficar brigando com a esposa para vir para a igreja. O melhor exemplo não é você ficar discutindo na sua casa como que vai ser o culto, nada disso. Traga com amor o seu filho. Venha com ele para casa, para a igreja. Mostre para ele como é gostoso estar no caminho do Senhor. Isso é bíblico. Eu não lembro agora, Provérbios 22:6. Ensina as crianças o caminho em que deve andar, e ainda quando for velhos, não se desviará dele. Ensine seus filhos no caminho do Senhor. Ensine seus filhos no caminho. É você ensinar os seus filhos no caminho. Lembre-se, o seu filho é uma esponja. Tudo que você falar com ele, ele vai gravar. A minha filha, ela é triste nesse ponto. Ela fala, pai, você prometeu tal coisa. Aí você vai cumprir? Eu falei, vou. Até quando tem que advertir ela, eu falo, você lembra que eu te falei sobre isso? Lembro. Os olhinhos enchem d'água, mas eu cumpro. Porque eu estou instruindo os meus filhos, a minha filha. Quando eu falo meus filhos, irmãos, eu quero pelo menos ter mais 2, tá? Família grande, gosto de família grande. Entenda isso. É levar os seus filhos no caminho do Senhor. Filha, vem aqui. Alice. Vem cá. Corre, de um pé só. Não, tô brincando. Vem cá. Vem aqui. Vem, meu amor. Vem cá. Ela estava morrendo de vergonha. E ela não sei o que está acontecendo. Ela, né? Ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Não é você virar para ele e falar assim, ó, vai para a igreja. Eles não têm maturidade, vão fazer igual está aqui, ó, ficar perdido. Não é colocar na mão da tia Josi e das professoras do Kids e falar, ó, durante 2 horas, vocês enxertam Jesus nos meus filhos, para que eles sejam uma bênção, ensina a eles, e você ficar em casa vendo Netflix. Ensinar os seus filhos no caminho do Senhor é você na frente, é no caminho. Ensine o seu filho no caminho do Senhor. É você chegar andando com o seu filho e dizendo, filho, vem cá, meu amor. Qual a história da Bíblia que você mais gosta? Fala, pode falar, tá com vergonha agora? Diga, filha. Lembra daquela história que eu te contei? De um homem que construiu uma arca grande? Lembra? Lembro. E lembra que ele colocou todos os animais lá dentro? Sim. Então, como que ontem nós tivemos uma aula tão legal. E qual foi a aula de ontem? Me diz. Você lembra? Fazer Adão e a Eva. Você lembra daquele cabeludo que uma vez eu te contei a história? Que era muito forte. Você lembra o nome dele? Lembro. Como que chama?
Lembra daquele homem cabeludo, fortão? Que você achou graça nele? Lembra do nome dele? Lembra? Tá com vergonha agora? Ei, entenda uma coisa. Ensina seus filhos no caminho. Mostra para ele a palavra do Senhor. Pode ir, meu amor. Matéria de vergonha agora. Ensina seus filhos. Mostra para ele. Fala no linguajar deles. Faça graça. Faça as coisas para que ele entenda como é gostoso andar no caminho do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que eles vão crescer. Não vai desviar. E esses momentos, eles vão estar na vida deles presente para o resto da vida. Ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Uma das coisas que a minha filha mais gosta de fazer aqui é dançar. Ela não pode ver a Jéssica dançando e ela começa a imitar a Jéssica. E eu deixo, porque eu não sei se esse é o ministério dela. Não sei se Deus chamou ela para ser pastora ou esposa de pastor. Mas eu sei que ela gosta de dançar. Então quando ela está dançando para o Senhor, aprendendo, eu deixo. Mas quando eu vejo que ela está querendo chamar atenção, eu já corto. Porque ela tem que saber ter entendimento e disciplina. Que aqui não é um palco. Aqui é um lugar de adoração. Então ensine os seus filhos. Uma das coisas que eu mais faço com a minha filha, que eu e minha esposa fazemos, nós damos um brinquedo e um livro. É aniversário, Natal, Dia das Crianças, o que for. É um brinquedo e um livro. Ah, mas ela não sabe ler. Não sabe, mas a gente dá muitas vezes um livro de desenhar. Mas é um brinquedo e um livro. Ontem mesmo ela me pediu um livro. Ela me pediu um livro. Pai, me dá um livro de profetas, né? Eu falei, você sabe o que é profeta, menina? Sei, pai. Mas também eu quero um livro de Jesus. E aí, irmãos, aquela velha história, sabe? Um copo d'água no livro, a gente não nega ninguém. A minha filha pedindo um livro. Você acha que eu não vou dar? É conhecimento, é sabedoria que ela está recebendo. É desejo de ler. Daqui a pouco ela está lendo a palavra do Senhor. E vai me perguntar muitas vezes, pai, o que significa isso? Eu e você temos que ter um entendimento para ensinar os nossos filhos nesse sentido. E para a gente finalizar, na última parte aqui, voltamos em Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Mas ele teve um pai que era segundo o coração de Deus. Os provérbios estão escritos aqui. Se você pegar todos os provérbios, todos, grande parte dos provérbios, começa dizendo: peça ao Senhor sabedoria e conhecimento, meu filho. Ouça as palavras do seu pai. Ouve as palavras da sua mãe. Peça sabedoria e conhecimento. Filho, quando você estiver na frente do Senhor, abra o teu coração, peça sabedoria e conhecimento. Essas são as palavras de Davi para o seu filho. E sabe o que aconteceu? 2 Crônicas 1:6 diz assim, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-lhe o que quiser, que eu lhe darei. Peça-lhe o que você quiser, que eu lhe darei. Conselhos de um pai, de como fazer. Está na presença do Senhor. Esteja na presença do Senhor de coração. Se você ler os capítulos anteriores, vocês vão ver isso. Apresente-se ao Senhor com o seu coração aberto. Apresente-se ao Senhor com o coração voltado para Ele. Isso é o ensinamento de um pai. E quando estiver na presença do Senhor, peça sabedoria e conhecimento. Sabe o que aconteceu? Ele fez isso aqui. O Senhor agradou do coração. Agradou porque Ele fez algo que chamou a atenção de Deus. E Deus falou, porque você fez isso, agora você pode me pedir o que você quiser. Imagina vocês, irmãos, orientando seus filhos como devem seguir o caminho do Senhor, falando com ele que ele tem que ter um coração puro diante do Senhor. E aí quando chegar o momento dele, o Senhor fará coisas para ele que você nunca imaginou. E assim foi aqui com o exemplo que nós temos de Salomão. E lembre-se de uma coisa: abra o seu coração, ensina os seus filhos no caminho para isso. Porque quando chegar o momento deles,
Eles fazem a coisa com tanta perfeição que o Senhor vai olhar e falar assim: esse é meu filho, eu preciso atendê-lo. Ele aprendeu com seu pai. E agora Salomão, sabe o que acontece agora? Entenda uma coisa. Se você pegar a história de Davi, foi um grande rei, mas fracassou como pai. Fracassou como pai. Davi errou muito como pai. Não foi prudente nesse sentido. Por causa de um pecado. E com a mãe de Salomão, Batseba. Ei, presta atenção. Por causa desse pecado que os dois cometeram, o adultério que caiu sobre a casa de Davi, sobre esse adultério, caiu sobre a família de Davi, algo que acabou desgraçando todos eles. Presta bem atenção. O que eu quero dizer para vocês isso? Porque Davi, quando ele errou, vocês lembram da história do Batseba, né? Que ele viu a ela em cima da sacada. Olha só. Mente vazia, oficina do diabo. Podia ser bíblico isso também, né? Meu pai falava isso muito. Mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. Podia ser bíblico. Mas lembre-se, ele estava na sacada e viu uma mulher nua. Ela estava acabando o seu tempo de menstrual. E aí ele achou bonito, trouxe ela para dentro de casa. Teve relação com ela. Essa mulher era casada com um rapaz chamado Urias, amigo de Davi. Engravida. Aí Davi começa a arrumar jeitinho para sair fora daquela situação. Foi um grande homem, Davi. Mas ele foi meio covarde nisso daí. E agora Davi ali na presença, ali agora, tenta arrumar jeito. Como ele viu que não ia conseguir os métodos dele, ele manda matar Urias. Fala, volta com a carta, manda para o general. E o general agora coloca ele na frente para ele morrer. Ele morre. E Davi agora resolve o que ele faz? Casa com essa mulher. Só que é o seguinte, meu irmão. Quando você faz alguma coisa que não está na presença do Senhor, quando você faz alguma coisa que fere os princípios que o Senhor nos dá, os mandamentos, você pode ter certeza, a consequência vem. E agora Deus manda um profeta chamado Natan. Esse Natan chega na frente de Davi e fala: você foi um ladrão. Lembra daquela história que ele fala que tinha um homem com muitas mulheres, muitos gados e animais, enquanto um só tinha uma ovelha? E ele pegou logo a ovelha daquele homem que estava sozinho e tal. E aí o Davi falou assim: não, tem que matar esse cara. Sabe o que aconteceu? Você que é esse homem, Davi. E Davi percebeu o erro e começou, aí que está agora. Aí Davi, vendo o seu erro, agora ele começa o quê? Senhor, pequei contra ti, Senhor. Mas não se afasta-se de mim. Deus olhou o coração daquele homem e novamente restaurou sobre ele. Mas a maldição, infelizmente, aconteceu. Salomão podia ser o pior rei desse mundo. Preste atenção. Porque uma família dessa, toda fracassada, esse homem cresceu, essa criança cresceu talvez nos corredores do palácio, ouvindo falar mal do seu pai e da sua mãe. Ele era para ter sido crescido como uma pessoa fracassada. Por quê? Lembre-se, Davi, ele não era o próximo rei. Davi se tornou isso, mas por quê? Porque os filhos de Davi erraram bastante. Um matou o outro acabou tendo relações com a sua irmã. E isso tudo desgraçou esses seus filhos. Mas Salomão não, Salomão foi diferente, porque Natan intercedeu por ele, que Natan viu que esse menino era diferente. Lembre-se disso. Ele poderia ser crescido fracassado, poderia ser o pior rei do mundo, porque estava abaixo de uma sombra de um rei que faz muita coisa para Israel. Lembre-se de uma coisa, eu não sei como é que vai ser os nossos filhos no futuro, mas lembre-se de uma coisa: os seus filhos têm que ser criados para não ficar debaixo da sua sombra. Eu sou pastor, não sei se minha filha vai ser pastora, mas eu tenho que ensinar ela nos caminhos do Senhor, e ela vai decidir o que ela vai querer, qual é o chamado que o Senhor tem para a vida dela. Deus vai que mostrar o caminho para ela, não eu. Eu só preciso orientar. Como pai, como pastor, eu tenho que orientar. Somente isso. E agora esse homem, ouvindo os conselhos do seu pai, não os lados fracassados, não aquilo que colocaram sobre a vida dele, mas ouvindo o conselho do seu pai: filho, preste atenção no seu pai, ouve os conselhos que eu vou te dar, peça sabedoria e conhecimento. Sabe o que aconteceu? A segunda parte diz assim, agora o Senhor, Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso com meu pai, e me fizera rei em seu lugar.
Agora o Senhor Deus quer que confirme a tua promessa. Eu quero que o Senhor confirme a promessa sobre meu pai Davi, pois me fizestes rei de um povo tão numeroso quanto o pó dessa terra. Dai-me, olha só, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este grande povo? Senhor, me dê sabedoria e conhecimento para governar o seu povo. Eu estou ouvindo minha voz. Dê sabedoria e conhecimento para governar. Família que esse homem recebeu sobre as suas costas, tão grande, Israel é enorme como ela é, um povo numeroso, e ele pede sabedoria e conhecimento para lidar com a sua família chamada Israel. E aí sabe o que aconteceu? Deus disse assim: Salomão, já que o seu desejo no seu coração, você não pediu para ter riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vinda longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sabe o qual você que eu te fiz rei, você receberá o que pediu. Você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Salomão agora se torna o homem mais sábio do mundo. Te darei sabedoria e conhecimento. Salomão foi o maior rei, o melhor administrador que existiu nesse mundo. Sobre a sua vida, Israel prosperou muito. Ele construiu o templo de Salomão, fez muitas coisas, atuou em casos de justiça. Lembra da história da mulher que falou: corta o menino no meio? E aí a mãe falou: não faça isso. E aí ele falou: essa aqui que é a mãe. Ou seja, justiça, sábio para fazer a justiça, sábio para liderar o seu povo. Mesmo tendo dentro da sua família toda destruída, mas ele foi sábio nesse sentido. Lembre-se de uma coisa, meus queridos, peça isso para os seus filhos, ensine seus filhos isso, para que eles façam da maneira mais correta possível. Eu tenho certeza que eles vão ser abençoados. E quando chegar o momento deles, pode ter certeza, aquilo que você não fez, Deus fará sobre a vida dos seus filhos muito mais do que fez sobre a sua. E isso para um pai é uma alegria emocionante, não é verdade? Você saber que o seu filho um dia se tornou maior do que você, nas questões de entendimento, o que é ser um servo do Senhor. Aleluia, meia dúzia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. É bênção sobre a sua vida. Lembre-se de uma coisa: essa mensagem não é para você, tá? Essa mensagem é para os seus filhos. Quem está sendo beneficiado são seus filhos, são os filhos de vocês. Vocês hoje aqui estão só refletindo o que o pastor está falando. Sabe por quê? Porque vocês vão aplicar tudo aquilo que foi feito aqui essa noite, nessa manhã, para o seu filho. E quem vai receber as bênçãos, quem vai entender tudo, quem no futuro será diferenciado nessa cidade, nessa nação, são os nossos filhos. Eles que estão recebendo a bênção. Quinta-feira que o Edgar orou pelo filho dele, criou sobre o seu filho ali, que estava aqui, sentado nesse lugar aqui, ó. Uma memória sobre ele, porque o seu pai em cima do púlpito orou por ele,
falando que ele seria um pastor um dia, que ele seria um grande homem de Deus, que ele seria um grande pai. Irmãos, eu vi o filho dele olhando para o pai assim, ficou olhando. Aquilo ali, eu tenho certeza que criou memória sobre ele. E eu tenho certeza que quando chegar o momento dele, ele vai lembrar disso. E nós vamos ver isso aqui um dia. Um dia que esse menino estiver pregando e falando assim: o meu pai um dia falou isso, em cima do altar. E eu recebi aquilo, nunca mais esqueci. Porque meu pai me ensinou a ter ética, princípios. O meu pai me ensinou a ser um homem diferente, a ser um homem dentro da sociedade, fazendo a diferença. É isso que o meu pai me ensinou. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Vocês querem ir embora, né? Vamos embora. Só que eu não posso terminar aqui sem falar de Jesus, tá? Davi errou, fracassou como pai, mas ensinou seu filho no caminho certo. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas na sua velhice cometeu erros e desviou do Senhor. Mas você sabe o que eu... Mas depois no final ele arrependeu, né? Vaidade, tudo é vaidade. Lembre-se de uma coisa, meus queridos. Mesmo a família tão bagunçada que foi de Davi, mesmo o seu filho acabou recebendo essa gênese do seu pai, na questão também disciplinar em relação a mulheres, Deus escolheu essa família para reinar dentro dela. Foi nessa família, foi na linhagem de Davi que nasceu o nosso Jesus Cristo. Foi da linhagem de Davi. O filho de Davi, não é assim que está escrito lá no Evangelho? Jesus nasceu dessa linhagem, porque Deus escolheu ele, porque ele tinha um coração segundo o coração do Senhor. Escolheu seu filho porque foi sábio ao escolher as palavras certas. E os seus outros filhos, e foi assim por geração, até que a gente chegasse em Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para salvar um homem e mulheres e constituir a verdadeira família de Deus. Constituir a verdadeira família de Deus. Como Paulo ensinou em relação a Jesus, né, em relação ao filho de Davi, o seu povo serve de parâmetro para relacionamentos na família cristã. Lembre-se, hoje nós somos irmãos. E como irmãos temos defeitos, mas podemos ajudar um ao outro, aconselhando, orando, jejuando, trazendo sobre as nossas vidas responsabilidades, como filhos, como pais espirituais, como amigo, como pastor, como evangelista, a trazer, ajudar no conforto, no ensinamento e nos princípios morais do nosso povo, essa família cristã. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé.